Está no ar, pela Mundial. Programa Universo Pessoal. Apresentação: Sueli Matos e Daniela Aires. Olá, bom dia para você que está nos ouvindo aí pelo rádio, bom dia para você que está nos vendo aqui pelos vídeos. Eu sou Daniela Aires e é uma grande alegria estar aqui. Olá, Euri, que está nos ajudando aqui na técnica hoje. Oi, Sueli, bom dia. Bom dia, Daniela, tudo bem com você? Tá tudo ótimo. Bom dia, Euri, também. Hoje que a gente está aqui, bom dia a todos, né? Você ouvinte. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, muito que legal. É ciúme. Exatamente. Se você já se identificou só pelo tema, fica aí que a gente vai falar muita coisa interessante sobre ciúme. Eu conheço bastante gente ciumenta. Bastante. E conheço gente que fala, olha, não tenho muitos ciúmes, não. É, pessoa mais tranquila. Ciúmes, umas pessoas mais tranquilas, exatamente. Pois é, mas o que é o ciúme? O ciúme é uma reação que a pessoa tem quando ela interpreta que existe uma ameaça a uma relação que é importante para ela. Por exemplo, a nossa amizade é muito importante para mim. Aí, eu adoro a Sueli, gosto de sempre estar conversando com a Sueli e tal, e aí, de repente, eu vejo que a Su está começando a ter uma amizade mais forte com uma outra pessoa. E aí, eu sinto isso como uma ameaça. Puxa, se a Sueli ficar saindo com a Maria, ela não vai mais me dar tanta atenção. A nossa amizade está sob ameaça. Ou então, de repente, o meu marido. Eu tenho um marido e aí eu interpreto que existe uma ameaça, uma outra pessoa pela qual, de repente, ele possa se apaixonar. E aí, o meu casamento está sob ameaça. E aí surge o ciúme. É verdade. Mas da onde vem o ciúme, né, Sueli? Então, sabe que isso que você comentou agora, sabe que eu lembrei daquela época que a gente é adolescente, que a gente tem a melhor amiga? Ah, verdade. Até antes disso, um pouco na infância, né? Tem sempre a melhor amiga. E quando a melhor amiguinha começa a ficar amiguinha também de outra amiga, aí fica aquele ciúme, enfim. Mas muito do comportamento que a gente tem hoje, né, enquanto adulto, a gente gerou isso lá na infância. Então, o porquê disso, né? Muitos pais, eles têm dinâmicas de criar os filhos muito no sentido da comparação. Então, eu vou comparar muito o meu filho com o irmão. Ou com o vizinho, até. Com o amiguinho, exatamente. E isso faz com que a criança, muitas vezes, se sinta desvalorizada, né? Não no sentido de você ter qualidades independente das qualidades de outra pessoa. O que acontece também é aquele pai, aquela mãe, aquele cuidador, enfim, que tem aquela mania de fazer a chantagem emocional. Então, os pais falam assim para o filho: se você não fizer aquilo que eu quero que você faça, aquilo que eu estou mandando, eu não vou mais gostar de você. Isso é muito comum. Os pais falarem para os filhos, para a criança com menos de 7 anos, né? Então, é muito comum se uma criança ouvir isso dos pais. Então, o que ela associa? Ela associa o amor a coisas que ela faz ou não para preencher as expectativas dos pais. E o amor não tem nada a ver com isso. Não. Né? Eu posso muito bem, os pais podem amar os filhos independente do que os filhos façam. Sim. E podem sim não concordar com atitudes, enfim, com comportamentos, mas amor não tem nada a ver com isso. Sim. Então é muito comum os filhos ouvirem dos pais: se você não fizer o que eu estou mandando, eu não vou mais gostar de você. Então tem esse sentido realmente da comparação, de você ser comparado o tempo todo, porque aquela criança fez o que eu acho melhor na minha concepção, né? O pai fala: olha, o seu irmãozinho, ele tá agindo melhor do que você, eu gosto mais dele do que de você. Então, essa confusão entre amor e entre comportamento gera uma insegurança na criança. Claro. A criança, quando ela vai crescendo, conforme ela vai crescendo, ela olha, conforme ela tem convívio com as outras pessoas, ela sempre tem medo de perder aquele amor se ela não preencher as expectativas da outra pessoa.
Então, ela não se sente valorizada pelo que ela é, e sim pelo que ela possa oferecer, exatamente, para criar a expectativa, para preencher a expectativa da outra pessoa. Sim, e aí ela interpreta que o tempo todo essa relação com os pais está sob ameaça. Exato. Que é o que vai gerar o ciúme. Sob ameaça, e quando adulta, a relação com qualquer outra pessoa. Com qualquer outra pessoa, está sob ameaça. A gente precisa entender sempre que o ciúme, ele vem de uma interpretação. Sim. Não necessariamente ele tem a ver com qualquer realidade. Não necessariamente existe qualquer ameaça. Do meu ponto de vista, até nem existe nenhuma ameaça, depois a gente vai falar mais sobre isso, mas o que a gente tem no ser humano, geralmente, que desencadeia esse processo todo? A gente tem pensamentos, sentimentos e comportamentos. O pensamento é que desencadeia tudo, a interpretação que a pessoa está fazendo daquilo. Poxa, passou uma mulher bonita, o meu companheiro pode olhar para ela. É uma interpretação. Sim. Né? Ele pode se apaixonar por ela, é uma interpretação. Isso não significa que vai ser verdade. Geralmente vem associado muito a pensamentos negativos. Sim. Você nunca pensa coisa boa para ter ciúme. Claro. Sempre o ciúme vem de um pensamento negativo. E aí, a partir do pensamento de, nossa, a Sueli já não vai mais me dar atenção, ou então meu marido vai se separar de mim, já não vai mais me dar atenção também. A partir desse pensamento, que tipo de sentimento vem? Medo, raiva, tristeza, humilhação. As pessoas que se sentem preteridas, se sentem deixadas de lado, tem muito esse sentimento de humilhação, de rejeição. E aí, qual é o comportamento dela quando ela está sentindo tudo isso? Ela começa a questionar. Sueli, onde você estava ontem que eu te mandei mensagem e você não respondeu? Exato, ela começa, ela cria toda aquela historinha na cabeça dela. E aí eu parto para um comportamento que é um comportamento bastante inadequado. Eu começo a questionar as pessoas, eu começo a investigar. A Sueli largou o celular, o meu marido largou o celular, já estou eu fuçando no celular para ver se tem alguma coisa. E eu começo a ter ações agressivas de repente, até ofender as pessoas, acusar as pessoas de coisas que elas não fizeram. Sim. Então, acusar o companheiro ou a companheira de uma traição que muitas vezes nunca nem existiu, mas você percebe como é uma coisa venenosa. Começa de um pensamento ruim que vai para aquele sentimento que é colocado num comportamento em prática ali, um comportamento concreto que aí mina toda a relação. E geralmente quem tem esse padrão foi condicionado a partir de tudo aquilo que a gente começou a falar, Sim. Né? Geralmente a maioria das pessoas, elas não sabem que isso tem sim uma causa, isso começou lá atrás, muitas pessoas nem têm culpa disso, na verdade. O ciumento, ele tá sempre em alerta, né? Sempre procurando coisinhas. Exatamente, acorda em alerta. É um sofrimento muito grande ter ciúmes. É uma paranoia constante. Exato, é uma paranoia que muita gente acha que é saudável, né? Então, a questão... As pessoas associam até, nossa, isso é sinal de amor. Exatamente. E não é, na verdade. Não. Obviamente, pode acontecer da situação realmente existir e a Sim. pessoa com quem você está... Vamos falar de relação amorosa. A pessoa com quem você está realmente é uma pessoa que trai, é uma pessoa desonesta no sentido da relação, do Sim. combinado dos dois, né? Porque essa questão de desonestidade é muito relativa, enfim. Mas se há um combinado entre o casal, por exemplo, se há um combinado de fidelidade... Pode acontecer, sim, de um deles não cumprir o combinado, né? O acordo. E Exato. pode acontecer da outra pessoa começar a perceber e começar a investigar a partir de uma realidade. Mas aí já é um outro caminho, não tem a ver com o ciúme. Quando a gente fala em ciúme, é aquela paranoia mesmo de você achar que está acontecendo, de você fazer a história na sua cabeça e não necessariamente ser isso. Sim. Mas o que acontece? A maioria dos ciumentos... realmente tem uma grande questão na autoimagem. Então, se lá na infância eu tinha amor a conta-gotas, o que acontece? Como que eu imagino que eu sou? Uma pessoa que não mereço amor. Não é digna de ser amada pelo que você é, né? Se nem os meus pais ou as pessoas que cuidaram de mim, que são a minha referência, ou foram, né, muito fortemente na minha infância,
me dão amor ou mostram que vão dar amor quando eles quiserem e que não é sempre, você imagina só como que uma pessoa desenvolve, como que ela cresce com esse sentimento, com essa vivência de não ter amor. Então, se nem os meus pais gostam de mim, se nem os meus pais me amam, por que que a outra pessoa vai me amar? Né? Se eu não tenho esse amor dentro de casa, fora eu vou ter que fazer muita coisa, eu vou ter que preencher muitas expectativas para ser amado. E a autoimagem aí, ela fica totalmente comprometida porque eu não me valorizo. Com certeza. Se você está aí ouvindo, está se identificando com isso e sofre com isso, porque isso realmente é um sofrimento. Sim. E você quer passar por um processo terapêutico, quer trabalhar isso, se conhecer, entender de onde vem. Muitas vezes a pessoa tem um ciúme doentio e ela gostaria tanto de não ter, porque aquilo traz um sofrimento tão grande para ela. Então saiba que você não é ciumento, você está ciumento. Essa é a primeira coisa, isso não faz parte de quem você é. Você pode ter outros comportamentos, ter uma relação diferente com o mundo, mas tem que começar a partir de você, buscar essa ajuda, buscar essa mudança. Então, se você tem interesse em passar por um processo terapêutico conosco, nós temos vários tipos de processo, a gente pode passar todas as informações. Entre em contato com a gente no e-mail programauniversopessoal@gmail.com e vamos deixar também o WhatsApp. Sim. 98854-2621. 98854-2621. Lembrando que esse nosso processo ele é baseado no autoconhecimento. Então você muda a sua relação com o outro e você muda a relação consigo mesmo. Então isso é muito legal e a gente sempre coloca aqui que esse nosso processo ele é feito em 12 sessões. Então, não é aquela terapia a perder de vista, que você vai ficar para o resto da vida dependendo de um processo terapêutico, nada disso. Então, em 12 sessões, a gente consegue conversar, a gente faz muitas sessões de autoconhecimento, a gente faz muitas sessões de conexão. Temos técnicas específicas para que esse processo seja rápido. Exato. Eu vou passar também aqui as nossas redes sociais. Então, o nosso Facebook, o Instagram e o YouTube, é só digitar lá, né? Programa Universo Pessoal, que vocês nos encontram também. Bem fácil. Você também me encontra no Facebook e no Instagram com o nome Daniela Aires. E no meu Instagram também é suelimatos.terapia. Vamos aproveitar que a gente está dando recados, vamos dar os recados dos nossos apoiadores? Sim! Voltando aqui com o nosso programa Universo Pessoal, hoje nós estamos falando sobre esse tema tão importante que é o ciúme. E a gente estava falando aqui, muitas vezes, da onde vem desde a infância, muitas vezes as pessoas que se consideram aí ciumentas, e que a gente já falou, né? Você não é ciumento, você está ciumento. Vem desde a infância esse padrão e acaba prejudicando bastante os relacionamentos dessa pessoa. Bom, primeiro o que a gente falou? Que muitas vezes isso, as elucubrações que a pessoa está fazendo ali só vem da cabeça dela. Muitas vezes não existe nenhuma traição, nenhuma ameaça concreta àquela relação dela, mas pode existir sim. E isso a gente precisa trabalhar. Tirando o ciúme e vendo as coisas de maneira real, de maneira aberta, com uma consciência maior. Não é porque hoje eu estou com um companheiro que esse companheiro é obrigado a estar comigo para todo o sempre, né? As coisas podem mudar. E muitas vezes as pessoas acabam se apaixonando por outras e vão embora. Então não adianta, não é o seu ciúme que vai fazer com que a pessoa fique. A Sueli, não importa quanto ciúme eu tiver dela, não é isso que vai fazer com que ela continue minha amiga. Eu não vou ser mais amiga da Daniela. Ah, não fala isso. Mas é verdade, né? Muitas vezes a pessoa fica nessa coisa de o ciúme, do controle, né? O controle, querendo controlar o comportamento do outro, e ela não percebe que não adianta. E mesmo o combinado que a gente estava falando antes, né, Sueli? Muitas vezes o casal
casal, ele tem um combinado. O combinado é, vamos viver exclusivamente um para o outro aqui juntos, né? Em termos de fidelidade do casal. Vamos fazer isso? Vamos. E muitas vezes um acaba não cumprindo esse combinado. O que não tem, a partir do momento que resolve não cumprir, é só avisar, né? Exato, mas ele resolveu Sim. não cumprir e não avisar. Ele foi desonesto nesse ponto. Não é o seu ciúme que vai fazer com que a outra pessoa seja honesta. Não. Porque cada um tem a sua consciência. Então não adianta. Muitas vezes as pessoas ficam se desgastando. Eu estava ouvindo, vou até comentar aqui, Sueli, sem citar nomes, obviamente, porque são pessoas conhecidas, mas eu estava ouvindo uma mulher dizendo que ela controla o marido pelo GPS. Meu Deus. E ela fica controlando, mas peraí, por que ele virou em tal rua e ele não virou nessa para vir para casa? Bem complicado. E aí eu Só que o GPS hoje em dia tá virando um Facebook, né? Uma rede social. É quase isso. Porque às vezes a pessoa fala, nossa, GPS, mas se você controla pelo Facebook... Sim. Quase a mesma coisa. Mas a pessoa tá controlando o outro pelo GPS, e aí eu fico imaginando, não julgando a pessoa, porque nós não estamos falando da pessoa, cada ser humano é perfeito, maravilhoso, é nisso que a gente acredita, mas falando do comportamento. E isso é um sofrimento para ela, né? É um sofrimento, e aí eu fiquei me colocando no lugar e pensando, puxa vida, imagina eu fazendo isso, né? Controlando uma pessoa pelo GPS, sendo que eu podia estar sentada lendo um livro. Não, e você é bem assim mesmo, né? Você não é nem um pouco ciumenta, nem então um pelo que eu pouco. conheço da Daniela, gente, realmente ela não é nem um pouco ciumenta, e é interessante porque a pessoa, ela tem que tomar consciência que ela está assim. Sim. E ela tem que entender que quanto mais ciumenta ela se mostra, mais desvalorizada ela será. Por quê? Porque você tem que se fazer uma pessoa, tem que ser para o outro alguém admirável. E alguém que é inseguro, que não se desvaloriza por isso, tem o comportamento de uma pessoa ciumenta o tempo todo. Se ela transparece essa desvalorização, essa autoimagem comprometida, o que acontece? A outra pessoa, sim, ela vai começar a se afastar porque você não se torna mais essa pessoa admirável. Sim. Tudo que você admira no outro, o outro vai começar a não admirar em você. Você está implorando por um pouco de atenção. Exato. E isso mostra o quê? Que talvez você não se ache digno de atenção e a outra pessoa fala, bom, se nem ela se acha digna de atenção... Exato. Então, quando a gente ouve aquele clichê, goste primeiro de você para depois, né, ama a si mesmo primeiro e depois o outro, né? É bem isso mesmo, porque é isso que acontece. Quando você não se ama, a outra pessoa, ela vai perceber, ela vai entender que realmente, então, bom, se nem ela se ama, por que eu vou amar? E uma pessoa que se mostra ciumenta, ela é muito grudenta. Ela vai cerceando a liberdade do outro e ninguém gosta de se sentir preso. Sim. Por mais que a pessoa, no começo, ela até ache bonitinho, ai, olha como ele me ama, ele tem ciúme de mim, em algum momento aquilo começa a incomodar. Exato. Né? Então, se você está ouvindo aqui o programa, está se identificando e falou, puxa, realmente eu quero dar um basta nessa minha situação aqui de ciúme descontrolado, entre em contato com a gente tem um processo que vai com certeza te ajudar com isso, começar a resgatar lá de dentro o seu valor, começar a resgatar esse amor próprio, para que lá na frente você veja naturalmente as suas relações mudando, melhorando, e você falando, nossa, que maravilha, não sabia que era possível viver com essa leveza, sem o ciúme. Resgate seu amor próprio. E aí você vive com leveza, não vive enciumado o tempo todo, né? Então, entre em contato com a gente. O nosso e-mail é programauniversopessoal@gmail.com. Temos também o WhatsApp 988542621. 988542621. Acabou! Até terça-feira, um grande beijo. Tchau, tchau. Você acaba de ouvir pela Mundial programa Universo Pessoal. Apresentação: Sueli Matos e Daniela Aires.